Eu quero trazer a tantos que vão ver pela internet, aqui com uma missionária aqui também, eu quero pensar a respeito da vida de 3 obreiros. Se eu pudesse dar um nome a essa terceira carta de João, né, eu chamaria de Carta aos Obreiros. Essa carta, ela trata a comunidade cristã ali na cidade de Éfeso, quando João estava encerrado na ilha de Pátmos, depois de Timóteo ter dado continuidade ao caminho, o apóstolo Paulo ter fundado ali pelo evangelismo discipulado, o levantar dos obreiros, João, como um apóstolo de Cristo, com uma graça apostólica, a qual nenhum dos ditos apóstolos hoje pode se comparar aos apóstolos de Cristo. Pois os apóstolos, os fundadores de igreja hoje, os que levantam pastores, os que levantam diáconos, os que fundam igrejas, os que evangelizam, os que criam filhos na fé, essa linha apostólica é apenas como um dom ministerial, assim como era Barnabé em Atos dos Apóstolos. Mas os apóstolos de Cristo foram as maiores autoridades da igreja. Logo, eu vejo João se auto-intitulando presbítero, João se auto-intitulando ancião, ou seja, aquele que era experimentado na espiritualidade, na graça, para poder liderar como um ancião, trazido para a igreja da comunidade cristã ali na cidade de Éfeso, uma igreja repleta de judeus e de gentios, ali numa situação onde tinha a cultura local, que era situada na Turquia, como na situação da cultura da Grécia, que era espalhada por todo o mundo, e da cultura também romana. Então nós vemos os maus hábitos, os maus costumes, e vemos um povo de Deus, vemos uma comunidade cristã, vemos um povo que busca para seguir adiante do que é posto para colocar dentro de corações de pessoas que um dia receberam um chamado, de pessoas que um dia receberam a palavra de liderar ovelhas, de ensinar ovelhas, de apacentar ovelhas, de fazer gabinetes, orientações espirituais, não como ditadores, mas como aqueles porta-vozes do mandamento, como aqueles porta-vozes da sã doutrina, como aqueles que trazia tudo que era acerca do caminho saudável da vida eterna. Só que no meio do caminho, como o cristianismo tem a sua parte humana, a sua parte falha, aí nós vemos, não vamos ver só Gaio e Demétrio, não vamos ver só apenas esse elogio a esses obreiros. Quando eu vou pensar em Gaio, eu vou ver que a própria verdade, ou seja, a realidade, o fato da vida discorrida de Demétrio, levantava ele como um bom obreiro. E não era só uma concordância dos irmãos local, mas a própria verdade dava testemunho dele. O que eu aprendo com isso? O que eu entendo com isso? Eu entendo que ele era testemunhado no céu com uma vida cristã verdadeira. É o que está em falta, é o que nós vemos muitos escandalizando. É que quando nós olhamos para púlpitos hoje, ou quando nós olhamos para alguns tipos de estudo ou teologias, nós vemos pessoas desencaminhando o povo de Deus da graça, estão colocando para trás da graça, estão colocando para fora da graça, estão impedindo de adentrarem no reino de Deus. Isso me faz se lembrar da época do farisaísmo, dos fariseus. Só que quando eu penso em Gaio, quando eu penso em Demétrio, aí eu vejo que a comunidade cristã, a igreja da época, do primeiro século, ali dava testemunho da boa vida, da vida legítima de cristão que eles tinham. Então essas palavras que chegaram ao meu coração me fazem enxergar o tanto que o apóstolo João tinha o amor fraterno para com a igreja, o amor para com esses 2 obreiros, e ainda assim as cartas que não se achegaram à igreja eram rasgadas ou eram queimadas.
vinha às mãos de Demétrio, mas a igreja não podia receber as cópias das cartas, porque Diótrefes, ele vinha querendo tomar o lugar do apóstolo, querendo tomar o lugar de Gaio, querendo tomar o lugar de Demétrio. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Não é isso mesmo, missionária? Nos dias de hoje nós vemos obreiros se sentindo dono da igreja, obreiros colocando palavras de morte, palavras para dividir a igreja, palavras para tirar a santidade da igreja, para quebrar, para fazer os irmãos perderem a sua força espiritual, para fazer os irmãos perderem a graça de Cristo, para que o amor se esfrie, para que ali venha imperar raiva, venha imperar até mesmo ódio, venha imperar até mesmo as divisões, as facções, aquilo que separava uma panelinha da outra. Muitos obreiros têm isso na consciência. Só que esses que tais coisas fazem não estão preocupados com a vontade de Deus, não estão preocupados com a vontade dos irmãos buscarem a cada dia a sua santificação, não estão preocupados com cada dia esses irmãos buscarem a verdade do Evangelho, não estão interessados em ver esses irmãos se amando em Cristo Jesus. E o pior de tudo, o que nós mais sabemos, o maior desfalque, o maior descaso, o maior de todas as maldades que nós podemos ver, é uma ovelha caída por causa de uma liderança que faz essa ovelha se aproximar do inferno do mundo e afastar-se do reino de Deus. Só que esquece que quem garante a salvação de cada um, quem mantém a salvação é o Espírito Santo. Quem garante a salvação é Deus. Então esses obreiros eu entendo que têm os dias contados. Ele, Diótrefes, tentou impedir as cartas do apóstolo João de chegar, mas está aqui nas nossas mãos. Para a glória de Deus, está aqui nesta noite. A terceira epístola de João está aqui nas nossas vidas. Não foi só para aquela igreja local, mas ela é para mim, para ti, para aprendermos, para seguirmos no ensinamento bíblico, de que passe-se alguns sermões, passe alguns tipos de estudo, passe alguns tipos de discipulado das trevas, passe alguns tipos de obra aonde tem as suas colunas e as suas estruturas, a sua fundação e os seus muros tortos, mas aqui está a palavra da vida para nos alinhar com Deus. Então a mensagem de vida é, aqui eu vi muita ênfase de João dizendo, testemunho da verdade, testemunho da igreja, desejando que iria bem, seja Gaio, olhando bem para Demétrio, mas Diótrefes ele se perdeu, ele se colocou a buscar o caminho de hipercílio, de pedra de tropeço, de fazer a vontade de Satanás, de negar a vontade de Deus. Então que Deus assim nesta noite venha nos tornar vigilantes para buscar a vontade dele, que é grande, poderosa, boa e agradável.